Não sou o movimento negro, sou o preto em movimento. Todos os lamentos fazem refletir sobre a nossa história, marcada com glória. O sentimento que eu levo no peito é de vitória. Seduzido pela paixão combativa, busquei alternativa. Não posso mais fugir. Tudo bom, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você for assistir ou ouvir o nosso podcast. Nós somos o podcast Pod Preto em Movimento. O Pod Preto em Movimento ele é um braço ativo do coletivo Preto em Movimento, que fala da cidade de Florianópolis, Santa Catarina, e vem mostrar negros e negras dessa cidade em movimento, quebrando um pouquinho um estereótipo, uma ideia nacional de que não tem negro no Sul, de que não tem negro em Santa Catarina, que não tem negro em Florianópolis. Então a gente vem para trabalhar esse elemento, né? Ele nasce, o coletivo Preto em Movimento, que dá origem a esse podcast, ele nasce de corrida de rua, de saúde, caminhada, bem-estar da população negra na cidade. E agora a gente inaugura, né, com esse primeiro episódio aqui do podcast, a ideia de falarmos sobre pessoas pretas, mulheres e homens pretos que estão em movimento em outras áreas de atuação. O movimento aqui não é só o movimento esportivo, a caminhada e a corrida, ele é um movimento muito maior. Então a gente vai falar muito sobre isso e hoje eu trago, né, uma ilustre convidada, tenho o prazer de apresentar aqui, eu vou falar um pouquinho sobre ela. Ela é a Maria Helena Tomás. Maria Helena Tomás é uma mulher negra, intelectual e pesquisadora, que construiu sua trajetória a partir da educação. Sua atuação está ligada ao debate sobre acesso da população negra à universidade, ações afirmativas, permanência estudantil e produção de conhecimento negro. Coordenadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UDESC, que é a Universidade Estadual de Santa Catarina, ao longo da sua trajetória tem contribuído para ampliar o debate sobre racismo estrutural no ensino superior, defendendo a universidade como um espaço que também precisa ser transformado pela presença negra. Sua atuação articula formação acadêmica, militância antirracista e produção intelectual, sempre com foco na ampliação de oportunidades para a população negra. Em resumo, Maria Helena Tomás é uma mulher preta em movimento. Então tem uma mulher preta em movimento, está aqui hoje para o nosso primeiro episódio do Pod Preto em Movimento. E eu vou começar perguntando, na verdade não é uma entrevista, né? O pessoal sabe que eu não sou repórter, eu não sou jornalista, sou um professor de história, um entusiasta da questão negra, e vai ser um bate-papo, mas vão ter algumas falas, algumas perguntas assim norteadoras. E eu queria começar pedindo para Maria Helena Tomás, a Maria Helena, ou Helena, como ela prefere ser chamada, Helena, que ela se apresentasse para a gente falando quem foi, né, ou quem é, porque nós somos uma construção, a Maria Helena entrando na educação básica ou saindo do ensino básico, ali do ensino médio, e chegando no ensino superior. Qual foi a realidade que ela encontrou? Porque logo depois a gente vai falar de uma realidade atual. Então, seria interessante a Maria Helena começar nos contando da sua trajetória, da sua ancestralidade, das suas referências, e que referências ela encontrou, que momento histórico desse país ela encontrou na transição da educação básica para a educação superior. A entrada na educação básica é mais nesse sentido, assim, Maria Helena. Muito bom te ter aqui com a gente. Eu agradeço o convite, cumprimento a todos os ouvintes e também cumprimento o Vander, né? E justamente por esse espaço que a gente vai ocupar nesse tempo que nós temos aqui. Bom, eu sou uma mulher preta em movimento, venho do sul do estado de Santa Catarina, da região e da cidade de Criciúma, e de lá, né, foi que eu fui me constituindo como mulher, enfim, como estudante, como pesquisadora, como mulher. E eu preciso referenciar, quando se trata de ancestralidade, de onde que eu vim, desse chão de onde eu vim, né? A gente sempre referencia na família, minha avó, vó Normélia, cozinheira, mas que teve 17 filhos, viúva, e teve que dar conta dessa família, e aí investiu na formação das filhas, porque a maioria eram mulheres, e que essas mulheres ganharam o mundo, ganharam Tubarão, ganharam Criciúma, sendo professoras. E foi nesse estágio do magistério e no estágio da educação que a gente foi sendo criada, foi sendo justamente constituída
para poder pensar essas discussões. Eu venho de um ensino médio, de uma educação básica, de uma escola privada, então o sentimento de ser única sempre foi uma incomodação para mim, porque o negro único, a negra única, para mim, remete à meritocracia. Então, desde muito cedo, né, eu vim questionando essa questão, e depois, quando eu entro para a educação, como professora da educação básica, da educação infantil, eu vim sentindo a falta que a população negra vinha desocupando, aliás, né, nem ocupando, nos espaços que eu frequentava. Frequentei clubes negros e lá sim eu encontrava a população negra, mas quando chegava no espaço da educação, isso era muito raro. E eu comecei a questionar isso. Então, virei orientadora educacional, porque a minha formação também vem da pedagogia. Vou para a universidade e encontro somente 2 colegas negras junto comigo, que se formaram junto comigo. E esses questionamentos, essa inquietação, ela foi se tornando muito maior. Atuo, depois disso, como professora, orientadora educacional, na Prefeitura de Criciúma, na Prefeitura de Cocal do Sul, enfim, região. Também trabalho muito com educação infantil, com o serviço social da indústria, enfim, até que eu conheço a universidade, né? E foi ali o mote para a gente poder pensar como que a população negra vai acessar essa graduação que começa por mim como tutora em educação à distância, onde eu tinha 2 turmas em Criciúma. E muitas das minhas alunas eram pessoas negras. Então, ali, a gente começa um movimento educacional de pensar uma luta antirracista, de pensar a permanência, de pensar o acesso. E eu tive a felicidade de fazer o concurso depois de 4 anos para a UDESC como técnica em educação e venho atuando desde 2005 nessa universidade. Passei por vários espaços da universidade e isso me levou também a fortalecer essas discussões, né? Porque eu sempre, como técnica de educação, sempre estive em espaços pedagógicos. E foi um encontro com o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros em 2018, onde veio o fortalecimento de um letramento racial. Sim, eu me aproximei, inclusive, de intelectuais negros, porque na minha pedagogia não teve. Quando eu fui tutora na pedagogia, também não teve. E aí eu vou descobrindo, junto também com os pesquisadores, que eu comecei a acompanhar e vim constituindo, então, esse letramento racial. E essa discussão que vem junto, que é ações afirmativas. Porque aí, como eu estou nesse espaço, a gente começa a questionar também por que a população negra, a população indígena, quilombola não está nesses espaços. E com a aprovação das cotas na UDESC em 2011, aí com certeza a discussão se tornou muito mais forte, né? Porque aí nós temos toda uma contradição das discussões que a gente vem recebendo. Então é nesses espaços que eu vou me constituindo ao longo, né? Um pouco pela vivência, um pouco dessa ancestralidade que vem, mas também mergulhando na área acadêmica, na área de pesquisa, na área de estudos. Perfeito. Então, olha só, vamos lá. Eu não sou nenhum entrevistador, eu acho que isso é bem importante aqui, mas a tua fala, ela já quebrou o roteiro que eu tinha pensado, e isso é muito gostoso, assim, poder isso acontecer. A partir da tua fala, que é do sul, né, de Santa Catarina, eu vou te fazer uma pergunta a partir de uma construção de ideia que eu tenho. Por exemplo, na minha concepção, Vander, o gaúcho, eu sou do Rio Grande do Sul, natural do Rio Grande do Sul, o gaúcho mais talentoso e mais famoso, ele leva o nome do Rio Grande do Sul no nome que é o Ronaldinho Gaúcho. E aí, o quanto de racismo tem em 3 afirmações que eu vou fazer? Olha só, a pergunta é essa. O quanto tem de racismo? A primeira pergunta é, tem negro no Sul?
Tem negro no Rio Grande do Sul? Pô, o Ronaldinho Gaúcho, ele perde a cor, ele leva o nome de gaúcho, mas as pessoas não conseguem identificar ele como um homem negro porque ele é um homem de sucesso. Isso é uma afirmação que eu faço, né? Dentro disso, são as pessoas que fazem a seguinte afirmação. Eu sou contra cotas raciais, mas eu sou a favor de cotas sociais. Se nós buscarmos a lei de cotas, que vem federal, mas as universidades estaduais, dentre outras, foram construindo o seu processo, sua jurisdição, né, sua questão jurídica, a partir de questões locais, onde a gente sabe que tem muito negro, mas que elas são primeiramente sociais e depois elas são sociais, renda e depois raciais. Então a pessoa ela quer desconstruir algo que ela não conhece, mas porque, enfim, tem um quê de racismo nessa desconstrução. E normalmente as pessoas que chegam a essas definições de não saber que tem negro no Sul, de serem contrárias às cotas raciais, são as pessoas que acham que não... Eu não entendo o porquê da consciência negra. Para mim é consciência humana. Nós somos todos iguais. Então, quando nós fizemos atividades do Coletivo Preto em Movimento, a gente vê muito isso. Mas por que só para negros? No último evento, nós estávamos numa praia muito conceituada da cidade de Florianópolis e era na frente de um restaurante chique, caro, assim, né? E uma senhora veio, me abordou, ela viu que eu estava como liderança ali, e ela perguntou por que aquilo ali estava acontecendo se nós somos todos iguais. Ela era uma senhora branca, daí eu perguntei para ela, a senhora já sofreu racismo? E ela disse, não. A senhora está vendo esse restaurante aqui? Quantas famílias negras a senhora acha que virão almoçar aqui hoje? Aí ela me olhou... Ela disse nenhuma. É por isso que a gente está aqui, é por isso que a gente faz esse tipo de movimento, para a gente poder também ocupar espaços que normalmente não são ocupados. E aí vem a deixa, que eu gostaria que tu falasse desse momento que são os clubes sociais negros e esses lugares onde as famílias negras, antes de ter essa entrada na universidade, porque hoje eu vejo a universidade como um polo importante para a população negra, algo que não acontecia, mas os clubes sociais negros, essas famílias negras e essas matriarcas, como falou de uma avó de 17 filhos. Então a gente tem, né? Por exemplo, a ala das baianas não é por conta de o pessoal achar bonito uma mulher baiana, é porque as mulheres baianas, as mães de santo, os primeiros lugares onde acontecia samba, rodas de samba no Brasil depois do fim da escravidão, início da República, eram nas casas, né? Tia Ciata é um grande exemplo disso. Então a gente tem como referência nas nossas famílias essas mães pretas, essas matriarcas que do jeito que dava, conseguiram criar, né, nossos pais, nossos avós, e nós estamos aqui hoje. Então, essa construção acho que é importante da gente ver o quão racista é essa invisibilidade do negro no Sul, porque nós estamos aqui hoje fazendo esse podcast para mostrar que nós existimos, nós estamos em Florianópolis, nós somos negros do Sul do Brasil, e o quanto importante é essas mulheres negras aí na nossa caminhada, na nossa trajetória, e como uma estruturação para a gente estar aqui hoje. Acho que é importante a gente destacar como que o Sul vai se constituindo ao longo da história do Brasil, né? Então, o Sul, ele vem com um discurso que foi colonizado por imigrantes europeus, e aí há um apagamento primeiro de toda a população indígena que existia e que existe ainda no sul do Brasil, e que depois ainda vem com o discurso de que não houve escravização no sul do Brasil. E a gente sabe que isso não é verdade, porque existem vários estudos aí comprovando como que se deu esse processo de colonização, mas como se deu também a constituição dessas duas populações, indígenas e população negra, e logo depois também a população quilombola, porque ainda causa estranhamento que Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná tenham também comunidades quilombolas que se reorganizaram em função desse processo de colonização. E aí poder pensar sobre isso nos leva a um segundo ponto, a questão da racialização, né? Acho que essa questão ela é muito importante quando a gente discute como foi essa construção da colonização no sul do Brasil, como foi a constituição dessas populações e como foi também essa discussão
de as pessoas não negras e não indígenas não se racializarem. No Brasil ainda, pessoas brancas não se racializam. Então, quando a gente fala em raça, logo se pensa ou indígena ou a população negra, mas não se pensa na população que é branca, né? Que se autodeclara branca e que é branca. E aí nós temos um problema, porque aí vem também essa discussão das cotas. Quando se reafirma sempre que as cotas têm que ser sociais, é porque se nega justamente essa existência dessa racialização. Se nega, né? Nesse momento, todo mundo é igual, todo mundo é ser humano. Então, por isso, da cota social. Quando a gente traz a cota racial, se faz forçadamente as pessoas pensarem que nós estamos divididos, sim, por raça estruturalmente na nossa sociedade. E que aí nós temos o padrão estabelecido, que são pessoas brancas, e o restante, vou chamar de restante, porque é assim que é visto pela maioria da população branca, aquelas que não são. Então, negar essa racialização, porque traz um problema aí, traz um problema que é a situação de privilégio, que as pessoas não querem, de forma alguma, assumir. E que isso também se remete ao letramento racial. A gente fala muito de letramento racial para pessoas negras e para pessoas indígenas. A gente não fala de letramento racial para pessoas brancas. Mas por que a gente não fala? Porque ainda se tem essa ideia de que pessoas brancas não são racializadas. Então é possível e é premente fazer essa discussão para que a gente possa pensar justamente isso. O que são cotas sociais, o que são cotas raciais, e aí negar a cota racial, porque senão eu tenho que me racializar enquanto pessoa branca, e poder pensar que sim, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná tem uma população negra resistente, desaparecida quando se fala de informação, porque justamente é extremamente necessário negar essa população que está premente nesses 3 estados, no sul do Brasil, e para a gente também poder pensar de como que essa história é contada, né? Essa história que a história não conta e que agora pela universidade, pelos mestres de saberes, a gente está começando a reconduzir essas narrativas, não só na universidade, mas em todos os espaços que essas populações assumem que estão aí. Nós tivemos há pouco tempo também, né, toda uma justificativa do porquê não ter cotas raciais em Santa Catarina, porque a população é ínfima, mas por isso mesmo, né, que a gente tem que pensar por essa população ser um número bem menor relacionado a pessoas brancas, mas essa população existe, é mais de 1 milhão de pessoas, só em Santa Catarina. Essa população existe, essa população está aqui, e o discurso, e a narrativa, e a discussão, ela tem que ser posta na mesa. Muito bom. Vamos pensar o seguinte, então. Olha só, a gente falou, né, a Maria Helena Tomás, ela trouxe uma ideia aqui que mexeu um pouquinho comigo, que é a não racialização do branco. E aí a gente pensa numa normalização. Vamos lá. Nós estamos falando num podcast chamado Pod Preto em Movimento. Então, o primeiro tema escolhido foi a questão das ações afirmativas, do acesso à universidade, que é um tema muito latente, muito atual. No entanto, nós poderíamos, e nós vamos fazer isso aqui ao longo do tempo, falar sobre arquitetura, a gente vai falar sobre economia, a gente vai falar sobre medicina, porque existem pessoas negras fazendo isso e fazendo esse movimento. A grande questão que vem à tona no Brasil é a gente normalizar a não presença negra nessas áreas. Porque se o tema do nosso podcast fosse somente economia, provavelmente seria naturalizado ter 2 pessoas brancas aqui conversando. Por quê? Porque um negro não teria negro, porque a gente não pensa em outras áreas de atuação, a não ser na cultura, a não ser no esporte, a não ser em área, ou falando de questões negras,
uma pessoa negra como representante. Então pensem, um evento de medicina com 3 médicos negros debatendo e nenhum branco. Isso não aconteceria no Brasil. Isso não acontece, porque é normalizado o branco ser o padrão, ser o normal, e as pessoas negras serem expoentes, serem alguns negros, e aí a gente entra numa lógica que a Maria Helena Tomás trouxe aqui, que é a meritocracia, porque a lógica universitária brasileira, ela tem essa lógica da meritocracia, e a gente acredita nisso, e aí a gente acredita muito. Vou dar um exemplo para vocês, assim, como eu sou professor de colégio, de sala de aula, eu gosto de trazer exemplos reais, assim. Quando Barack Obama, grande personalidade negra, chegou à presidência dos Estados Unidos, e eu sou professor de história, sou professor de geopolítica também, e tinha alguns colegas comemorando, algumas pessoas brancas e outras negras, e eu tenho um problema aí. E aí eles, que problema, cara? Pô, tu sempre acha problema. Eu falei, esse cara tá chegando sozinho, ele é um negro que ele tá chegando no poder, mas ele não chegou com uma aliança, não tem outras pessoas negras vindo junto com ele, e provavelmente terá um hiato, um espaço muito grande até outra pessoa negra chegar ali, e a gente tá falando dos Estados Unidos, um país que luta, né, tem ações afirmativas há muito tempo, muito anterior que o Brasil, a luta por direitos civis, né, muito forte, com grandes personalidades. No entanto, o Barack Obama, ele chega como um meritocrata, ele chegou sozinho lá. Então a gente está vendo a política posterior, estamos vendo a política norte-americana posterior ao Barack Obama, de não termos outra pessoa negra, né? Tanto que a mulher negra que concorreu a Kamala Harris, né? Ela era vice e entrou no final da campanha para concorrer com o presidente atual. Poderia ter sido construído algo maior em cima de uma mulher negra, mas essa oportunidade não foi dada. Enfim, é um exemplo muito bom. A gente está falando de Estados Unidos, mas a gente pode trazer para o Brasil. A gente vê uma bipolarização política no Brasil, que se as pessoas que são essas lideranças, se elas fossem negras, elas não estariam ali. Então tem um privilégio branco em vários lugares, porque a gente tem que a pessoa negra, ela não tem esse privilégio, né, meritocrata. Então é muito complicado esse elemento, porque o Brasil, ele normaliza a não presença negra, e a presença negra, ela é vista como um mérito. Quando tem um negro num lugar de expoente, um lugar de liderança, um espaço de poder, normalmente ele está isolado, e normalmente essa pessoa negra não tem algo muito importante que a gente vai tentar trabalhar aqui, nós não somos donos da verdade, que é o letramento racial, que é a ideia dele entender o que ele está fazendo aqui, como ele vai fazer para mais pessoas negras, que é muito do trabalho que a Maria Helena faz hoje na universidade, né? E aí a gente já vai entrar num outro ponto da nossa conversa, que é a questão da permanência na universidade. Porque o NEAB, o trabalho feito dentro da universidade depois do acesso da ação afirmativa e da cota, é muito importante fazer com que esse estudante, que ele já é de baixa renda e que ele é negro, tá? Então é importante que quem é contrário às cotas entenda que são pessoas... Eu, por exemplo, né, também fui aluno de escola particular, então normalmente nas universidades eu não tive acesso, e fiz mais de uma graduação, né, fiz pós-graduação, enfim, mas sem a utilização das cotas, porque eu tive acesso ao ensino de qualidade. Então isso é importante. O fato de ser negro não me deu o direito de utilizar as ações afirmativas. Então a pessoa que ela é contrária, ela não entendeu, ela não leu, ou não quiseram explicar, ou ela não quis saber que pessoas negras que têm acesso ao ensino de qualidade não têm direito ao ingresso na universidade por cotas ou as ações afirmativas. Então gostaria um pouco que a Maria Helena falasse pra gente sobre a questão da permanência. Quem é hoje, no século XXI, esse aluno negro de baixa renda, com dificuldades sociais gigantescas, muitas vezes vindo de outros lugares do estado, do país, que chega na universidade e precisa de uma política de permanecimento, de fortalecimento. Muitas vezes alunos negros que entram pelo sistema de cotas, mas têm vergonha ou não querem tocar mais nesse assunto. Ele quer usar a entrada, mas ele não tem um letramento para entender o quanto poderoso aquilo é para ele e quanto importante aquilo é. Queria que a Maria Helena falasse um pouquinho sobre esse elemento da permanência na universidade. Primeiro, quando você traz o Barack Obama, eu fiquei pensando em Santa Catarina, a mesma situação que a gente encontrou aqui quando se elegeu Antonieta de Barros como deputada estadual,
primeira mulher deputada estadual e primeira mulher negra deputada estadual. Então, isso me fez pensar de como a gente se movimenta, e a gente está falando aqui de movimento, para poder pensar, quando a gente não consegue fazer isso, não consegue eleger mais pessoas, depois de Antonieta, claro que já vieram outras mulheres, né, que entraram também na Assembleia, mas com pouco tempo de atuação, e aí me leva a pensar também essa permanência, que é uma permanência do movimento, né? E aí a gente vai também para a universidade. Eu acho que é importante destacar, vou falar do NEAB enquanto coletivo, né? O NEAB é um coletivo negro, que ele não existe só na Universidade do Estado de Santa Catarina. Nós fizemos uma pesquisa, finalizamos a pesquisa em 2025, num projeto que nós temos com a rede antirracistas do Ministério da Igualdade Racial, junto com parceria com a Universidade de Brasília, para a gente poder pensar como que isso se estabelece enquanto movimento, para poder pensar, então, as cotas e como que isso vem. E quando eu busco o NEAB como coletivo, a gente conseguiu levantar 37 NEABs em Santa Catarina, a nível de institutos federais, a nível de Universidade Federal de Santa Catarina, a nível também de UDESC, mas também das universidades comunitárias e também de uma universidade privada que nós temos em Santa Catarina. Então, eu destaco esse número porque são coletivos de resistência dentro da universidade para fazer justamente o quê? Para a gente poder pensar essa permanência de estudantes negros. Nós temos o NEAB, nós temos o NEABIS, que também traz a questão indígena, mas muito fortemente a gente traz esse movimento desse coletivo para poder pensar a permanência. E quando eu falo permanência, por quê? Porque a gente fala de cotas na graduação, mas nós já temos algumas iniciativas na pós-graduação. E nós já temos iniciativas também de concurso público, que esse é o mais complicado, porque concurso público, ele nos leva a pensar lugares de poder, né? E esses lugares de poder vêm constantemente sendo negados. Quando a gente fala em permanência, e eu faço assim essa relação com os NEABs, com os grupos correlatos, enfim, que se movimentam dentro da universidade, é justamente para a gente poder pensar nessa permanência. Porque os alunos chegam na universidade, mas eles acabam não tendo a mesma igualdade de acesso que os outros alunos, né? Então a gente percebe isso onde? A gente percebe isso numa bolsa de extensão, a gente percebe isso numa bolsa de iniciação científica, numa bolsa também de apoio discente, enfim, ou numa bolsa de ensino. Geralmente, pesquisadores, docentes, técnicos acabam, em função de como a nossa sociedade está estruturada, já localizar os seus pares. E os seus pares não são pessoas negras. Raramente são. Então, tem alunos que entram na universidade, saem da universidade e desconhecem iniciação científica. Tem pessoas que entram e saem, pessoas negras que desconhecem o que é extensão, que tem projetos de ensino e que podem trabalhar, que tem bolsa PIBID, enfim, tantas outras bolsas CAPES, inclusive na pós-graduação. Isso se torna também muito difícil. Então, poder pensar em permanência é justamente isso. Como que a gente se movimenta para conseguir que as pessoas permaneçam não só estudando, porque também tem vários mecanismos de expulsão que a universidade cria. Mecanismos de horário do curso, porque a população negra tem que trabalhar, né? A questão também de acessos, né? De acesso à internet, de acesso a livros, de acesso a material didático, que nem sempre a população negra, a maioria das vezes, não tem recursos financeiros para acessar. Então, é preciso pegar emprestado, é preciso tirar um xerox, é preciso acessar tal e tal plataforma que as pessoas desconhecem. Então, existe todo um movimento também estrutural, né,
dentro de como a universidade se organiza, que acaba expulsando esses alunos. Então, a gente também tem que pensar na política de permanência, de como que a gente vai criar mecanismos, como que a gente cria mecanismos no ambiente acadêmico para essa permanência. E essa discussão, ela já não fica mais no ambiente acadêmico, ela já fica também na educação básica. Porque o que nós temos aí? Nós temos expulsão de 60% da população negra no ensino médio. Então, como que essa população vai chegar na graduação se ela já é expulsa da escola no ensino médio? Então, para a gente poder pensar um pouquinho que essa permanência não prescinde, ela exige que tenha movimentos dentro da universidade e que não podem só ser movimentos de pessoas negras. Elas têm que pensar que é um movimento de todos para a gente poder pensar política de permanência. E aí, de novo, para a gente poder pensar a política de permanência para a população negra, a gente tem que estender esse olhar para a racialização desses elementos que eu citei aqui, de uma bolsa, de um programa, de participação em evento, de produção intelectual, inclusive usando também referências negras. Que esse é outro problema que a gente encontra na universidade e que, às vezes, na pós-graduação, na graduação, enfim, os alunos não se identificam porque não são europeus, e geralmente a universidade se baseia justamente em toda essa normativa de pesquisadores, de produtores de conhecimento ocidentais, e aí aquilo que a gente se referencia, que é a nossa ancestralidade, acaba não aparecendo. Então também a gente precisa de muita pesquisa, a gente precisa de muita disseminação de conhecimento para poder pensar que essa população negra, ela é pensante, ela produz conhecimento e tantas outras coisas que a gente ainda não sabe e que às vezes são designadas como intelectuais pessoas que de alguma forma se apropriaram de conhecimento ancestral para poder criar uma outra narrativa, outros conhecimentos e que a gente precisa agora, nesse momento, para poder permanecer nesses lugares, criar uma outra narrativa. Isso prescinde de muita pesquisa também. Muito bom. Pensando aqui, vou fazer uma frase de efeito, então. Se entrar é difícil, permanecer é tanto, né, quanto ou pior, permanecer na universidade. E aí a gente vai para uma linha que eu gosto muito de analisar, que é o tempo mesmo, de quanto curto é esse tempo que nós temos esse tipo de ação, que busca uma ação afirmativa. Se a gente pensar que o Brasil, enquanto nação, ele é independente há 124 anos, a gente está esse ano, né, completa 124 anos. E quando o Brasil se torna independente, ele não acaba com a escravidão. A escravidão ela vai acabar só 60 e poucos anos depois. Então a gente vem de um processo muito recente de final de escravidão. A gente está falando aí de 150 anos, próximo de 150 anos de fim da escravidão no Brasil, e de políticas de acesso do negro à universidade, à educação real, de 2 décadas, no máximo 2 décadas, porque se a gente pensar que em 2003 a Lei 10.639 foi implementada, obrigando a educação básica no Brasil a trabalhar história e cultura africana e afro-brasileira, é pouco tempo, pouquíssimo tempo, e ainda hoje não é trabalhado, porque a gente lembra da negritude em 2 momentos do ano, o 13 de maio, que eles querem nos impor enquanto uma data importante, e o 20 de novembro, que daí já é final de ano, e ele entra dentro da educação como algo isolado, e eu que trabalho em diferentes áreas, tanto na educação, mas em outras áreas, quando a gente vai buscar, as pessoas me procuram muito para conversar sobre, no 20 de novembro, sobre a negritude, mas sempre sem verba, e aí acontece muito isso, porque daí a gente gostaria que tu falasse lá, naquele momento, que é a Semana da Consciência Negra, mas também porque a lei de cotas federal ela é de 2012, e na lei de cotas já se previa que em 10 anos teria que ser reavaliado. Então, o quanto difícil foi parar para fazer essa reavaliação, e quando
a Maria Helena traz essa questão de que em Santa Catarina querem tirar, né, dos concursos, da educação, enfim, do estado de Santa Catarina. Essa questão, a gente vê o quanto recente é isso. O quanto recente. Mas a pergunta que eu faço, sim, é o que mudou nessa sociedade brasileira, é importante, a partir dos anos 2000, a gente está falando já de século XXI, quando começa essa discussão real, na prática, né? Por que eu trago isso, Maria Helena? Porque a gente tem, e a gente estava falando antes de começar aqui, pessoal, a gente estava falando sobre isso, de quanto é importante a gente estar fazendo esse tipo de discussão, mas também que a gente precisa fugir do like, que são temáticas racistas que acontecem com o Vinícius Júnior, a gente vê acontecendo, é uma luta, enfim, a gente vê casos de racismo, a gente teve em Florianópolis, final de 2025, no estádio do Avaí, no final do Campeonato Brasileiro da Série B, a gente viu na praia agora há pouco tempo, nos últimos dias também, uma mulher, né, racista foi indiciada porque um menino negro estava trabalhando numa loja de celular, mas o quanto essas discussões de racismo, elas trazem muita visualização, mas não trazem uma solução, um pensamento, né? Então, e o quanto é importante a gente discutir esse processo curto, porque ele é um processo muito curto, que ainda a gente está recebendo os primeiros resultados dos alunos cotistas, dos primeiros cientistas que estão de fato conseguindo, pessoas negras fazendo pesquisa na universidade e saindo para a sociedade, mas no primeiro momento queria... O que está mudando nessa sociedade brasileira a partir disso e o porquê que é importante essa continuidade? Na verdade, é uma visão muito pessoal, deveria aumentar. A gente não deveria estar discutindo o fim, a gente deveria estar discutindo a ampliação. No entanto, quem está com a caneta na mão, quem tem o poder, acha que não precisa. Então, o quanto é importante para a sociedade brasileira, e aí eu vou voltar no tempo. A Maria Helena lá de 12, 14, 15, 16, 20 anos, que não tinha, imaginava que seria importante esse tipo de discussão, mas não acontecia. O quanto diferente é para uma menina, para um menino hoje negro, que vislumbra isso, né, para o seu futuro, essas oportunidades, o quanto muda a sociedade brasileira com esses movimentos. É interessante a gente pensar, quando tu coloca, Wander, que é uma discussão que ela ainda está... Incipiente, né? Incipiente, né? Para a gente poder pensar nesse tempo, né, da abolição da escravatura e poder pensar que o Brasil ainda tem muitas denúncias de trabalho análogo à escravidão, que eu chamo de trabalho escravocrata, né? É um trabalho de origem escravocrata. E aí, para a gente poder pensar também que a gente ainda não conseguiu, por exemplo, desmistificar o que foi a abolição da escravatura. As pessoas ainda acreditam que a abolição se deu justamente pela caneta da Princesa Isabel. As pessoas desconhecem todo o movimento dos quilombos, todo o movimento dos abolicionistas, todo o movimento, inclusive, de comunidades negras em vários espaços, territórios do Brasil, e inclusive de estados que antes da abolição da escravatura pela caneta já tinham abolido, né? Então, o que eu quero trazer com isso? Que esse movimento, ele é negro. Esse movimento, ele só existe porque ele é negro. De alguma forma, as pessoas negras foram se organizando para tomar esses espaços. O que eu quero dizer com isso? Que a lei de cotas, ela não surgiu de um governo. Ela surgiu de um movimento de pessoas negras que foram, por muito tempo, insistindo nessa política, até que a política pela caneta, então, foi assinada. E aí, para a gente poder pensar justamente nesse acesso, nessa permanência, e que ainda é com pouco tempo, né? 2012 é logo ali. E para a gente poder pensar que sim, houve uma mudança. Eu posso dizer essa mudança nem a nível de pesquisa, mas quando a gente volta na UDESC em 2010 e olha o UDESC hoje em 2026, a gente consegue perceber a quantidade de alunos negros andando pelo campus que não existia
lá em 2010, 2011. Não existia. Existia 1, 2, e justamente em cursos de licenciatura, né? Hoje a gente vê nas engenharias, hoje a gente vê nos bacharelados, enfim, a UDESC é muito multicampo e a gente consegue ver isso nos campos onde a gente está. E que é importante também destacar que a gente está agregando também uma outra população, que é a população africana. Ela é uma população negra, mas ela ainda vem com enfrentamento da xenofobia, que também é muito forte em Santa Catarina. Então, para a gente poder pensar isso, que essa política ela é muito recente e que, inclusive, ela é recente para a população negra. Que a população negra também tem que se constituir nesses espaços, e aí eu volto à minha fala anterior, que às vezes são negados aí, espaços de pesquisa, para a gente poder entender que essa população às vezes entra justamente pela cota e depois ela se esconde também, porque é uma forma de proteção, porque essas pessoas que estão na universidade, elas também vão utilizar o discurso das cotas para menosprezar aquela pessoa que é cotista, né? Não, mas tu foi cotista. E aí, essa questão de tu foi cotista, tu é cotista, nos leva também a pensar o que as pessoas entendem das cotas. Por muito tempo, e eu ainda escuto falar, pessoas que querem discutir a validade ou não das cotas, dizendo, mas para vocês é muito fácil, porque já tem a vaga garantida. Então, assim, desconhece o mecanismo das cotas, desconhece como a lei de 2012 foi alicerçada. Agora nós tivemos uma mudança também em 2024, que traz mecanismos diferenciados de ampla concorrência e de cotistas, e que isso denota como a população brasileira ela ainda desconhece os mecanismos de como isso é feito. E aí eu volto novamente, é a discussão da racialidade, gente, porque daí também, para quem está com a caneta na mão e administrando essas políticas e é contra, também nós trazemos um outro elemento aí, o elemento que é justamente que essas pessoas estão ocupando espaços, essas pessoas estão chegando. Apesar de nós ainda termos um número pequeno, porque se a gente for colocar isso, a projeção, nós vamos levar aí mais de 100 anos para conseguir equiparar em alguns espaços essa questão do número de pessoas negras e pessoas brancas no mesmo espaço acadêmico, mas a gente tem aí uma mudança, as pessoas estão chegando, e as pessoas não estão chegando só para ser professores, as pessoas estão chegando para ser psicólogos, para serem advogados, para serem engenheiros, e todas essas, além da licenciatura, elas vão te levando para cargos de poder. E aí, quando se ocupa isso, também há uma mudança no funcionamento desse jogo de poderes. E é justamente isso hoje que eu vejo, Maria Helena, que está muito latente para essas discussões e para esses impedimentos. Quando a gente fala de concurso público, nós estamos falando aí de espaços de poder, né? Quando eu falo de concurso público para a universidade, espaço docente, eu reafirmo sempre isso na minha fala, é que esse docente, ele vai poder ser chefe de departamento, ele vai poder ser diretor, ele vai poder ser pesquisador, ele vai poder ser um pesquisador CAPES, né? Então, ele vai estar acessando locais de poderes. E esses locais, estruturalmente, a sociedade não quer dividir esses lugares. Então, é isso que toma e que leva a pensar concurso não. A gente até aguentou enquanto eram alunos, mas concurso não. Então, acho que vem muito por aí da gente também discutir essas questões, porque isso são elementos estruturais, e aí é preciso falar do racismo institucional, é preciso falar também do racismo estrutural, quando a gente pensa nessas questões, quando a gente pensa nesses acessos e nos impedimentos que vêm também junto. Quanto maior o espaço ocupado, maior a resistência. E aí, volto de novo, é um jogo de poderes. Então, o nosso tema, ele é universidade, ele é acesso, né? Ele é
ações afirmativas, e a Constituição brasileira, ela define que a universidade brasileira, ela tem um tripé que ele deveria ser indissociável, que é ensino, pesquisa e extensão. Normalmente o aluno, né, dentro dessa lógica que nós estávamos falando da permanência, ele não consegue ter essa amplitude. Se ele consegue ir no ensino, ele não consegue ser pesquisador. Se ele consegue ser pesquisador, ele não consegue participar de atividades de extensão. E muitas vezes vem para o ponto que eu quero levar essa nossa conversa agora, que é a questão que tu já trouxe na tua fala, que é a questão do aluno como pesquisador de fato, não só como estudante, como um pesquisador, como um futuro docente daquela universidade e como uma liderança, não só social, mas dentro dos espaços de poder da sociedade. Então a gente pensar que é uma luta que é árdua, né? Tem uma música que eu gosto muito, que é aquele tributo a Martin Luther King, né, do Wilson Simonal, que obviamente ele fala uma parte, a luta está no fim. Naquele momento era pelos direitos sociais dos negros nos Estados Unidos, mas ela é uma luta, e a questão anterior ali que eu trouxe é que ela está recém no começo, porque a gente precisa ocupar esses espaços. Obviamente que para um adolescente, uma criança que hoje entra na educação, ela não vai encontrar o que nós encontramos na década de 1970, 80 e 90. Não vai. Os anos 2000, eles tiveram uma mudança muito importante e a gente vem num caminho crescente. Ainda assim, tem muita coisa a se fazer. E aí vem a pergunta que quando é que nós, negros, vamos nos ver assim com maior... nesses espaços de poder, se esse movimento das cotas ele tá levando a isso, ou se precisam fazer outros, obviamente que precisa, né, mas quais são os movimentos necessários para nós nos enxergarmos também nesses espaços de poder e obviamente que depois normalizarmos isso, né, porque ainda assim a pessoa negra ela não vai conseguir ter as mesmas chances de erro, de dúvida, né, que uma pessoa não negra teria. Acho que é importante, aí a gente volta na questão também do fortalecimento do letramento racial. É importantíssimo porque a gente ainda tem essa questão do negro único, da negra única, ainda temos, apesar de ter aumentado em muito os acadêmicos, os pesquisadores, nós sabemos ainda, como eu falei, vai levar 100 anos para a gente se equiparar, então a gente ainda lida com esses espaços de sermos os únicos, ou de sermos 2 ou 3 ou 4, né? Então é preciso pensar que para isso acontecer, a gente também precisa fortalecer esse letramento racial. E aí pensando nesses meninos, nessas meninas que estão chegando e que vão passar pela universidade e que é uma luta, essa universidade não embranquecê-los, né? Não embranquecê-los, não entrar justamente nesse movimento de meritocracia e poder pensar que eles estão num espaço, que é um espaço de poder, porque assim que tu entra, tu tem um certo poder ali como aluno, enfim, muito, muito ínfimo, mas tem de poder pensar a quebra dessas estruturas, de mexer, pelo menos não a quebra em si, porque a gente sabe que isso é muito difícil, mas causar fissuras, botar o pé na porta e não deixar a porta ser fechada. Então, isso é muito importante que a gente faça, que a gente usa essa palavra empoderamento, eu não gosto muito dessa palavra, mas enfim, vou utilizar aqui, que é o empoderamento dos nossos, para a gente poder pensar que se eu sou um estudante de graduação e eu quero chegar à docência, quais são os espaços que eu vou ocupar para poder pensar nisso? E são espaços que a gente não consegue sozinho. Nós precisamos pensar no coletivo. E aí eu trago o coletivo, como eu já falei, dos NEABs, mas tem grupos correlatos de fazer associações, de pensar esses movimentos coletivos. Uma coisa que a gente sempre fala, né? Se você anda sozinho, você vai mais longe, mas se você anda no coletivo, você leva as pessoas junto. Então, se você está lá, ao invés de abrir só o seu caminho, por que você não alarga o caminho para ter mais gente para constituir
essa caminhada junto e poder justamente alargar para a gente poder pensar em outras pessoas negras nesses espaços. Então, tem muitas pessoas negras que passaram pela universidade que fazem esse movimento. E aí é importante a gente também destacar que aí a gente não trabalha com protagonismo, a gente trabalha com coletividade, porque a gente prepara esse espaço, são para os outros que estão vindo conseguirem ir mais além, assim como foram os nossos ancestrais, né? Porque não é do nada também que a gente está aqui, né? A gente está aqui porque houve um movimento lá atrás, muito lá atrás, para a gente chegar nesse momento de, inclusive, estar aqui nesse podcast, conversando nesse espaço também que a gente está ocupando. Perfeito. Maria Helena, me conta um pouquinho, agora a gente vai sair um pouquinho da universidade, a gente vai para a rua, onde acontecem as atividades do coletivo Preto em Movimento. Me conta um pouquinho a tua reação quando tu viu a existência desse coletivo, que é recente na cidade, e quando tu conseguiu participar pela primeira vez da atividade do coletivo. Conta pra gente, pra quem tá nos assistindo, como foi participar de um coletivo preto de caminhada, de corrida, de fortalecimento de pessoas negras em Florianópolis, em espaços que normalmente a população negra não tem acesso. Então, é interessante essa pergunta, né? Porque vem de uma constituição aí como pessoa também. Como mulher, enfim, já com certa idade, né? A gente vem procurando fazer esses movimentos também de alimentação, de saúde, de movimento. E aí a gente vai se deparando justamente com vários espaços onde a gente não consegue se identificar, justamente porque tem pouquíssimas pessoas negras com quem a gente possa dividir também algumas questões que são inerentes aí à população negra, à mulher negra, enfim. Então, foi nesses espaços que a gente vai sentindo um pouco de solidão, né, que eu fui acompanhando vários coletivos, no Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Porto Alegre, e aí foi uma alegria imensa, né, quando eu vi, ali olhando no Instagram, quando eu vi o coletivo Preto em Movimento, e aí vem essa questão da identificação, né, nossa, olha só, os nossos se reunindo, né, para poder pensar movimento, para poder estar junto, para poder estar se aquilombando num espaço que sim é racializado, mas que nos agrega, né, que nos acolhe, que nos contempla, enfim. Então, fui muito feliz, né, para o coletivo, a primeira vez, que foi em Coqueiros, e aí eu estava numa retomada também, porque a gente, no dia a dia, o que a gente faz, né? A gente se entrega ao trabalho e esquece dos cuidados, né? E aí, quando a gente fala de população negra, nós temos que pensar que nós temos alguns agravantes também na nossa saúde. Então, eu fui muito feliz, né? Para o coletivo e me senti muito bem acolhida, porque a questão que eu já falei, questão de identificação, de a gente poder olhar meninas, mulheres, meninos, homens negros que estão ali também e que a gente vai se conhecendo, porque a gente já se identifica, né? Embora a gente não se conheça, a gente já vai se identificando, já vai sentando, já vai conversando, enfim. Então, a iniciativa me deixou muito feliz. E o feliz não é só por ter pessoas negras, é para poder fazer parte disso, parte desse coletivo, parte desse movimento de acolhimento e que vem pessoas de diferentes áreas, diferentes espaços que tu vai conhecendo e que, sim, agrega aí a questão do movimento, da saúde também, né? A questão da atividade física, mas que vem trazendo, como eu já falei, essa questão da identidade muito forte, vem trazendo aí um apelo para a gente não se sentir solitário nos espaços que a gente ocupa e também para a gente, sim, poder pensar num aquilombamento, poder pensar trocas aí de
de ideias e de fomentar justamente novos movimentos. Então, eu me senti muito bem acolhida. Na primeira vez que eu fui, eu já levei mais gente. Digo, vamos lá, gente, vamos lá. Ó, eu tô indo, vem junto comigo. Já levei mais gente. Cada vez que acontece, levo mais gente. E eu acho que isso é o essencial para a gente poder pensar o que é movimento, né? É um movimento de pessoas que estão ali não só pela atividade física, mas que estão ali também para compartilhar, para se acolher, para trocar ideias, para poder pensar um outro movimento também de identificação. Vou usar a identificação de novo, porque daí a gente olha e a gente se encontra, a gente se vê nas pessoas que estão ali com a gente. Então é diferenciado realmente poder pensar nessa participação. Eu fiquei muito feliz de ter participado, de estar participando e poder também trocar ideias, porque acho que é isso que nos move, para a gente poder pensar o fortalecimento de movimentos. O movimento ali e o movimento na universidade, mas também os movimentos fora, que são os espaços que a gente ocupa, né? A gente ocupa tantos espaços, a gente vai em tantos espaços e se vê solitário, né? E nessa hora, quando a gente pensa em coletivo, a gente sabe que vai ter um monte de gente lá, né? Para a gente poder pensar, para a gente poder compartilhar, para poder vivenciar, inclusive, experiências que a gente não tem em outros espaços que a gente vai. Maria Helena, o nosso primeiro episódio do podcast, ele tá chegando ao fim. Quero te agradecer de coração. Eu tô muito feliz, eu tô emocionado da gente poder estar aqui agora, trocando essa ideia, esse bate-papo, tá falando das nossas coisas. Saiba que é muito importante fazer esse primeiro episódio contigo, porque tu és uma pessoa que é uma referência pra gente, pra estudante negro dentro da universidade. É muito importante a gente ter mulheres negras em movimento nos representando. E esse aqui é o primeiro episódio de um podcast, mas também é o primeiro episódio de muitos outros eventos, palestras, rodas de discussão que a gente vai fazer aqui em Florianópolis e pelo Brasil. Quero agradecer muito, como a Maria Helena trouxe, os outros coletivos que nos inspiraram, que de outras cidades, como Porto Alegre, Salvador, São Paulo, né, o Corre Preto, que eu tive a oportunidade de participar com eles, de conversar com as lideranças, de entender como funcionava para poder trazer para cá. É importante as pessoas entenderem que cada lugar tem a sua especificidade. A negritude de cada lugar, ela se articula de formas diferentes, e a gente precisa entender o lugar onde a gente está, o nosso território aqui, para que a gente consiga fazer ações permanentes. Eu vou trazer o termo que a gente usou dentro da universidade, mas ele serve para a nossa vida. A gente precisa buscar ações permanentes. Isso não são ações simples, porque muita ideia surge, muita gente opina de como fazer. A gente sabe que tá cheio na internet de cortes de podcasts com pessoas dando dicas. Não precisa ir na universidade, não precisa mais estudar, não precisa isso. Não é assim que a vida funciona. A permanência, ela é algo que não é simples, ela precisa ser pensada, ela precisa ser estratégica, e a gente precisa, como eu gosto de dizer, o negro tem que saber gingar, ele tem que saber jogar a capoeira, e a capoeira, a nossa vida, ela pode ser uma dança, ela pode ser uma luta, ela pode ser um jogo, depende da situação em que a gente tá. A gente gosta muito quando a gente tá brincando com as crianças e vivendo, mas às vezes a gente precisa também, né, usar como uma arte marcial, enfim, mas a vida é o jogo da vida, e a capoeira nos ensina muito. Foi uma estratégia que nossos ancestrais utilizaram e a gente tem que utilizar também na nossa caminhada. Então, Maria Helena, muito obrigado pela tua presença aqui com a gente. Acredito que quem ouvir, quem vê, né, nas plataformas, diferentes plataformas, vai gostar do que a gente está fazendo aqui, do que a gente pretende fazer muitas vezes. Quero estar contigo em muitos outros momentos como esse, para a gente poder celebrar as nossas coisas, né? A coisa do negro. Então, pessoal, quem ainda não segue o NEAB no Instagram, por favor, NEAB da UDESC, Coletivo Preto em Movimento, e a gente segue aqui em movimento. Tem muito treinão para acontecer, tem muita palestra, tem muito evento,
tem muita apresentação de TCC de aluno de graduação, tem muita pesquisa sendo feita na universidade, né? Participação em evento do pessoal do NEAB, enfim, a gente está em movimento, seguimos em movimento. Tudo de bom e até a próxima. Não sou o movimento negro, sou o preto em movimento, todos os lamentos fazem refletir. sobre a nossa história marcada com glória, o sentimento que eu levo no peito é de vitória. Seduzido pela paixão combativa, busquei alternativa. Não posso mais fugir.